Firmina dos Reis nasceu na cidade de São Luís do Maranhão, no dia 11 de março de 1822 e faleceu em Guimarães, estado do Maranhão, em 11 de novembro de 1917, aos 95 anos. Foi escritora, professora, jornalista, poeta, pensadora e compositora. Filha bastarda, nasceu em uma família de poucas posses e viveu a maior parte de sua vida com uma família extensa. Desde cedo, Firmina dos Reis demonstrou grande interesse pela leitura, dominando não apenas a literatura nacional, mas também portuguesa e francesa. Esse conhecimento a conduziu à carreira de professora, alcançando a cadeira de instrução primária em Guimarães em 1847, onde se distinguiu como mestra régia. Ao longo de sua vida, escreveu importantes obras, como Úrsula, em 1859, considerado o primeiro romance abolicionista do Brasil e um marco na literatura afro-brasileira e latino-americana. Gupeva, em 1861 e 1863. Santos à beira-mar, em 1871 e A Escrava, em 1887, contribuindo com a denúncia das injustiças da escravidão das pessoas negras na sociedade no século XIX. Úrsula foi um marco na escrita de Mariana Firmina dos Reis, como nos mostra Ingrid Melry. Com a sua publicação, Firmina dos Reis se tornou a autora da primeira obra abolicionista na literatura brasileira, possivelmente a primeira mulher a publicar um romance abolicionista em português e a primeira mulher afrodescendente a escrever um romance em toda a América Latina. Mas apesar de ter sido reconhecido em sua época, ele foi negligenciado após sua publicação, permanecendo praticamente esquecido por quase um século. Úrsula foi publicada no Maranhão em 1859, com o pseudonome Uma Maranhense. A obra circulou durante um tempo, mas acabou sendo esquecida ao longo dos anos. Mesmo hoje, a obra não tem o seu devido reconhecimento. Para entendermos sua importância, vamos falar um pouquinho do contexto histórico e geográfico que ela é inserida. O século XIX foi marcado por um longo período de declínio da escravatura brasileira. Contudo, a sociedade maranhense lucrava bastante com o comércio de escravos e estava passando por um período de grande decadência do sistema agroexportador. Com isso, ocorreu muitas insurreições e revoltas, como a Setembrada e a Revolta da Balaiada. O livro Úrsula, escrito por Maria Firmina dos Reis, pertence ao gênero romance e mais especificamente ao romantismo. Isso significa que a história tem muitos sentimentos, aventuras e acontecimentos surpreendentes. Além disso, Úrsula é um romance abolicionista, porque fala sobre a vida dos escravizados no Brasil e critica a escravidão. Inclusive, é um dos primeiros a abordar de forma explícita a escravidão do ponto de vista dos escravizados. Esse livro ele foi publicado no ano de 1859, no Maranhão, e ele foi muito importante porque foi o primeiro romance escrito por uma mulher negra no Brasil. E Maria Firmina dos Reis, ela publicou o livro de forma totalmente anônima, assinando apenas como uma maranhense. E essa obra tem temas principais como a escravidão, a injustiça social, o protagonismo feminino, o sentimentalismo romântico também. A obra ela permaneceu esquecida por muitos anos e foi redescoberta no século XX, ganhando maior reconhecimento na literatura brasileira. No primeiro capítulo, Tancredo sofre um acidente de cavalo e é resgatado pelo escravo Túlio, que o leva à casa de Luísa B. e Úrsula, que moravam ali perto. Enquanto está sendo cuidado por Úrsula, Tancredo acaba se apaixonando por ela, e o sentimento é recíproco. Tancredo então pede permissão à dona Luísa para engatar o romance com Úrsula, mas ela fica receosa pelo fato de ele ser da alta sociedade, enquanto a filha não tem posses, não é ninguém. Mas acaba cedendo, vendo que ele tem boas intenções e um bom coração. Um pouco mais para frente, é contado como Túlio é recompensado por ter ajudado Tancredo, que dá alforria ao escravo, tornando, portanto, um homem livre. Túlio vai contar a grande notícia a Susana, que passa a narrar então um pouco da sua própria história, como ela foi tirada da África e trazida para a América como escrava. Nesse ponto, a história tem uma mudança no foco narrativo, saindo da terceira pessoa e passando a ser contada do ponto de vista de Susana. Antes de se casar com Úrsula, Tancredo precisa fazer uma viagem e leva o Túlio junto com ele. Durante a ausência do amado, Úrsula passa o tempo contemplando a natureza, passeando pela mata.
E em uma dessas ocasiões, ela acaba encontrando Fernando B., um homem que para ela é desconhecido. Fernando, no entanto, conhece Úrsula pelo fato de ele ser seu tio. Fernando é irmão de Dona Luísa B. e foi responsável por matar Paulo, pai de Úrsula. Ocorre que a família de Úrsula era rica, tinha posses, mas o Paulo acabou dissipando toda a fortuna da família. Fernando B. então mata o cunhado, paga as dívidas de Luísa e Úrsula, mas fica com todas as posses delas, deixando-os apenas com um casebre e poucos escravos. E assim elas precisam sobreviver. Ao ver a sobrinha, Fernando cria uma obsessão por ela e decide que quer tê-la para si, quer se casar com ela. Ele vai até falar com Luísa, sua irmã, a respeito disso, mas ela fica toda desesperada, toda nervosa, inclusive já está bastante doente e debilitada, e posteriormente ela vem a falecer. No entanto, antes de morrer, ela alerta a filha, Úrsula, para que se mantenha longe, distante de Fernando, pois ele é um homem mau, perverso, e portanto ela tem que manter distância dele. Luísa então morre e é sepultada em um cemitério ali perto. Úrsula, então, certa vez, vai visitar o túmulo da mãe e, muito consternada, muito abatida, acaba desmaiando sobre o túmulo. Ela é encontrada, felizmente não por Fernando, mas sim por Tancredo e Túlio, que haviam voltado de viagem. E aí o herói ele foge com Úrsula para um convento e lá eles se casam. Só que a felicidade não dura muito, porque Fernando acaba encontrando o casal e, num acesso de loucura, de perversidade e maldade, mata Túlio e Tancredo. E aí ele leva Úrsula com ele, mas a moça não aguenta todo o trauma da perda do amado, de Tancredo, então ela enlouquece e morre. Muito bem, agora, a partir desse momento, vamos conhecer um pouco melhor a obra Úrsula. Vamos falar sobre o foco narrativo da obra, os personagens, o tempo e o espaço em que a obra se situa, bem como o enredo. Além, é claro, do estilo que é empregado nessa obra. Começando pelo estilo, bem, Úrsula ele se insere no estilo literário que estava bem em voga, bem na moda lá no século XIX, que é o romance romântico, que foi muito influenciado pelo folhetim. Folhetim esse que é uma espécie, digamos, de antepassado das telenovelas que nós temos atualmente. A história é marcada por um enredo, digamos, rocambolesco, com sentimentos extremados e personagens idealizados. O romance é narrado em terceira pessoa por um narrador onisciente, ou seja, aquele narrador que conhece todos os pensamentos, todos os sentimentos dos personagens. O romance é dividido em 20 capítulos, além de um prólogo e também um epílogo. Em relação ao tempo, podemos dizer que a obra se situa lá em meados do século XIX, tendo em vista que ele foi escrito lá em 1859. Então, esse seria o tempo em que o romance e a história está localizado. E o espaço geográfico, existe certa incerteza em relação a isso, mas pode-se considerar que seja o norte do país, levando em consideração a origem da autora, que é o Maranhão, né? A autora nasceu no Maranhão. Mas isso não fica explícito no texto. No romance Úrsula, Maria Firmina dos Reis retrata uma sociedade rígida, onde gênero, raça e classe definem o lugar de cada um, revelando as relações de poder e resistência no Brasil escravocrata. Os homens brancos são a elite, pois eles têm a maior autoridade, controlando terra, riquezas e também pessoas. A autora mostra como ele sustenta seus privilégios com violência, revelando a brutalidade da sociedade patriarcal e escravista. As mulheres brancas, elas aparecem dentro desses sistemas de submissão. Apesar de serem reprimidas, essas mulheres ainda são senhoras de escravizados, né? Então, Maria Firmina dos Reis nos faz pensar sobre essa contradição, pois elas são vítimas do patriarcado, mas também ajudam a manter a escravidão. Por fim, a representação dos personagens negros escravizados é um dos aspectos mais inovadores da obra, que é diferente da literatura da época, em que esses personagens negros eles eram reduzidos apenas a figuras secundárias. Aqui, Maria Firmina vai dar sentimento, vai dar consciência e, o mais importante, vai dar a voz para esses personagens expressar tudo o que eles sentem. E nessa pegada de expressar sentimento, eu trouxe uma fala muito importante da negra Susana,
em que ela vai relatar toda a dor que ela sente. Sim, para que estas lágrimas? Dizes bem, elas são inúteis, meu Deus. Mas é um tributo de saudade que não posso deixar de render a tudo quanto me foi caro. Liberdade, liberdade. Ah, eu a gozei na minha mocidade. Essa parte mostra o quanto a perda da liberdade foi dolorosa para Susana. Mesmo sabendo que suas lágrimas são inúteis, elas são um tributo àquilo que lhe foi tirado. Esse momento é muito triste porque evidencia o peso da escravidão em sua vida, mas ao mesmo tempo também pode ser visto como uma forma de resistência, pois ela não esquece o que viveu e o que lhe foi roubado. A natureza na obra acompanha e intensifica os sentimentos dos personagens. Cenas de sofrimento ou tristeza geralmente estão associadas a ambientes sombrios e melancólicos, enquanto momentos de amor e felicidade são descritos com paisagens harmoniosas e belas. O governo e a estrutura social escravocrata são retratados como opressores e desumanos. A obra não dá grande destaque à imprensa, mas seu próprio contexto de publicação já é uma crítica à exclusão de vozes como a de Maria Firmina no cenário literário e intelectual da época. Embora a obra apresente personagens religiosos e referências à fé cristã, a igreja como instituição não desempenha um papel ativo na defesa dos mais oprimidos. Esse silêncio institucional pode ser interpretado como uma crítica implícita à convivência da igreja com a escravidão e com as desigualdades sociais. O Brasil, ele é representado de maneira ambígua. De um lado, há a idealização da natureza exuberante e do ambiente rural, que é típico do romantismo, que reforça um sentimento nacionalista e enaltece a terra brasileira. Por outro lado, vemos a Europa, que ela é vista como um referencial cultural e civilizatório, algo típico do pensamento da elite brasileira da época. A educação e os costumes europeus são mencionados como símbolos da sofisticação e progresso. Até aqui já sabemos que a sociedade do século XIX era extremamente escravocrata e patriarcal. Por isso, a obra Úrsula ofereceu importantes contribuições sociais e políticas ao desafiar esse pensamento dominante dessa sociedade. Também foi pioneira ao dar voz e humanidade aos escravos, denunciando a violência do sistema escravista com um olhar empático e também crítico. Algo que era raro na literatura da época, pode-se dizer que quase existente. Além disso, trouxe uma perspectiva feminina à narrativa literária, rompendo também com a exclusão das mulheres negras desse espaço cultural. Seu discurso abolicionista e a sensibilidade social influenciaram debates sobre liberdade, igualdade e justiça, colocando Maria Firmina na posição de precursora do pensamento antirracista e feminista no Brasil. É importante destacar a importância dessa obra para os dias atuais, porque é explícito o quanto o racismo ele persiste no nosso país e de diversas formas, seja a descriminalização no mercado de trabalho, seja a violência policial com jovens, principalmente negros, e Úrsula nos faz refletir o quanto o racismo está enraizado e é estrutural. Além disso, a obra ela também nos leva a refletir a força e a resistência feminina, principalmente das mulheres negras. Maria Firmina ela foi invisibilizada por um tempo para depois ressurgir e ser reconhecida. Então ela foi a revolução. As mulheres na obra, elas fogem do tradicional da época. Elas não estão ali representando apenas o papel de mãe, de filha, de esposa. A escrita feminina era uma forma de se incluir no espaço público que era tipicamente masculino. Então hoje a gente tem grandes nomes de mulheres negras na literatura nacional, como Djamila Ribeiro, Conceição Evaristo, Carolina Maria de Jesus. Sendo assim, resgatar essa memória trazida na obra é fundamental para que não se repitam os erros do passado, para que a gente valorize a cultura afro-brasileira e combata o racismo e todos esses preconceitos. Que as vozes silenciadas, elas ecoem e continuem ecoando cada vez mais. Então, Úrsula é atemporal e Maria Firmina com certeza se orgulharia de ouvir que a carne mais barata do mercado era a carne negra, foi a carne negra e agora não é mais.